Quero saudar cada um de vocês que está conosco aqui no templo, você que nos encontrou pela internet. Quero saudar com a graça, o amor, a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós leremos versículo 1 e versículo 2. Esse texto fala muito ao meu coração. O Senhor já me deu algumas mensagens baseadas nesse texto e dessa vez Ele me deu mais uma mensagem. Compartilhou comigo, ministrou meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Ele me ensinou. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões ou em conformidade com esse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse primeiro domingo desse novo ano, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, Senhor, mas que Ele encontre corações e mentes dispostas a serem renovadas, a serem transformadas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nos colocamos diante de Ti entendendo que nada somos, que nada podemos, se não for pela Tua ação, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio de podermos mais uma vez estar diante de Ti, para oferecer a Ti o nosso culto. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. É muito comum no início de cada novo ano, nós fazermos planos, fazermos promessas, estabelecermos alvos. E muitas vezes, como nós nos lembramos aqui no culto do dia 31, no culto de passagem de ano, muitas vezes esses sonhos, esses planos, essas metas, esses alvos, eles estão diretamente relacionados com conquistas ou com a falta de conquistas que nos antecederam. Como planos que ficaram suspensos, como frustrações que nós tivemos, coisas que nós não alcançamos ao longo da nossa vida. E às vezes a gente olha para um novo ano, a gente olha ali para a mudança do calendário, a gente espera da meia-noite e às vezes a gente tem aquele sentimento, às vezes a gente até diz, né, irmão, agora vai. Agora as coisas vão acontecer, agora as coisas vão se cumprir, agora vai, mas agora vai para onde? Talvez essa deveria ser a nossa pergunta, né? Agora vai, mas vai para onde? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, que já é tempo ou já é passado do tempo, de nós amadurecermos, de nós deixarmos de lado coisas que são próprias de criança. Não a inocência da criança, não a bondade da criança, não a pureza da criança, porque a própria palavra do Senhor nos diz que sem essas coisas será impossível nós entrarmos nos céus. Mas deixarmos de lado aquela imaturidade, aquela infantilidade, aquela birra, que às vezes é própria também da criança. É hora de nós olharmos para a palavra de Deus e a estabelecermos como rema, como direção para as nossas vidas. Então, no texto que nós lemos, a palavra do Senhor nos convida a um renovo,
A palavra do Senhor nos convida a sermos transformados. E essa transformação, ou esse renovo, ou uma forma de nós sermos renovados, é trazermos à memória, como também fomos lembrados no culto de passagem de ano, trazermos à memória aquilo que pode nos esperançar. Parafraseando aí Lamentações de Jeremias. Traga à memória aquilo que pode lhe esperançar. E assim nós seremos libertos da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, que muitas vezes nos escraviza. É isso que a palavra do Senhor, é para esse renovo que a palavra do Senhor nos convida. A pensarmos de forma diferente, a agirmos de forma diferente, deixarmos para trás coisas que são próprias de crianças. Coisas que nos limitam, ou que limitam a ação de Deus em nós e através de nós. Coisas que nos impedem de sermos e de vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós não somos obra do acaso. Há um motivo pelo qual nós fomos criados, há uma razão para a nossa existência, e essa razão está diretamente relacionada com a compreensão fiel de quem nós somos e de quem é Deus. E somente a partir dessa compreensão nós poderemos fazer escolhas conscientes. E a primeira escolha que nós devemos fazer, a primeira decisão que nós devemos tomar a partir da consciência de quem nós somos e de quem é Deus é: eu vou confiar em Deus, sim ou não? Eu vou confiar em Deus de fato? Eu vou confiar em Deus, mas com uma real convicção? Ou eu vou continuar vivendo uma fé relativizada, ou seja, uma fé que cresce ou uma fé que diminui conforme as minhas orações são ou não atendidas? Porque eu acho que a gente comete um erro quando a gente diz: Deus não ouviu a minha oração. Não, Deus sempre ouve as nossas orações. Só que nem sempre Ele responde da forma que nós queremos. E às vezes a nossa fé está condicionada a isso. Ela cresce quando as coisas acontecem de acordo com o que eu pedi a Deus, e ela diminui quando as coisas deixam de acontecer de acordo com as nossas vontades. Fé relativizada. Uma fé que está alicerçada nas nossas satisfações e na maneira com a qual nós vemos o mundo. Na maneira de se relacionar com o outro, na maneira com que eu enxergo o outro, e principalmente como eu enxergo a mim mesmo. Porque muitas vezes a nossa fé, ou a nossa convivência, ou experiências com Deus, nos levam a um patamar enganoso. Muitas vezes, ou muitos de nós ainda se enxergam como seres superiores. Outros ainda se enxergam como seres inferiores. Eu tenho muita intimidade com Deus. Eu caminho com Deus há muito tempo. Aquele que acabou de chegar mal conhece o Senhor. Aquele é um imaturo. Aquele não tem com o Senhor as experiências que eu tenho. E aí a gente vai classificando as pessoas de acordo com a nossa cosmovisão, com a maneira que nós vemos o mundo. Esse merece, ou aquele não merece. Mas para que seja estabelecido, então, essa balança de superior e inferior, é necessário que haja um padrão de referência. E qual é então o padrão de referência? Qual tem sido o padrão de referência na sua vida, na minha vida? Se é Jesus Cristo, então não podem haver nem superiores nem inferiores, somos todos iguais. Porque a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Não há ninguém que mereça. É tudo graça, é tudo misericórdia. Somente o Senhor Jesus está acima de todos. Somente Ele. Então,
Então, nessa caminhada de busca por transformação, baseada na renovação das nossas mentes, para que nós possamos experimentar e para que nós possamos viver o melhor de Deus, é preciso, e de forma urgente, uma autoavaliação sincera e profunda, que nos permita detectarmos o que precisa ser deixado para trás, que nos permita detectarmos em nós aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que há em mim, aquilo que há em você, que desagrada ao Senhor, que não atende aos propósitos, aos planos de Deus para a humanidade, para a minha vida, para a sua vida. E nós precisamos descobrir também aquilo que está de acordo, aquilo que precisa ser potencializado. Que certa vez alguém me disse: pastora, mas às vezes do jeito que a senhora prega, do jeito que a senhora fala, parece que não há nada de bom em nós. Assim, há muito de bom em nós. Mas nós precisamos entender que tudo que há de bom em nós é a partir da presença de Deus que habita em nós, por meio do seu Espírito. Isso é o que há de melhor em nós, e isso deve nos bastar. A presença de Deus em nós. E quando nós temos essa compreensão, a tendência é nós nos tornarmos pessoas melhores, porque nós vamos buscar cada vez mais essa presença em nós. Deus é a fonte da vida, o Espírito Santo é a fonte da vida, e é nele que nós precisamos buscar esse renovo, essa nova visão, essa nova forma de ser e de existir. E a nossa maneira, então, de ver e de viver precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente ouve, e talvez antes de nos convertermos nós até tenhamos dito que o cristão é bitolado, que o cristão não pensa, até mesmo que o cristão é burro. Porque segue uma doutrina, porque crê em coisas que estão escritas num livro, porque procura seguir aquilo, muitas vezes sem discutir. Mas discutir não quer dizer não compreender. Aceitar não quer dizer não refletir sobre. Aliás, aceitamos e seguimos exatamente à medida que refletimos sobre, que analisamos, que compreendemos e que entendemos que isso é sim o melhor para as nossas vidas. Sem essa compreensão, seremos apenas robôs, né? Guiados aí de acordo com doutrinas ou com falsas doutrinas. Por isso precisamos conhecer, por isso precisamos entender. Mas infelizmente hoje há muitos que disseminam este evangelho, esse falso evangelho. Nós encontramos, infelizmente, e a palavra de Deus já nos alerta sobre isso. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 30, diz: e ainda mais, dentre vós mesmos, surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar discípulos para si. Não para o Senhor, não para Deus, mas discípulos para si. Então há um evangelho sendo disseminado que leva o crente a pensar, por exemplo, que o sucesso está diretamente associado ao poder ou a recursos financeiros. Quanto mais eu tiver, quantos mais zeros tiver lá na minha conta bancária, mais bem-sucedido eu serei. Quanto mais riquezas materiais eu tiver, é sinal de que Deus está comigo, de que as bênçãos de Deus estão sobre mim. É a tão chamada teologia da prosperidade, que hoje em dia é largamente disseminada. E que muitos têm trazido para si como uma verdade bíblica, mas não é uma verdade bíblica. Não que Deus não se importe com o nosso sustento, não que Deus não queira que tenhamos conforto, não é isso.
Mas não é isso que garante o nosso sucesso. Ou não é isso que é sucesso no reino de Deus, aos olhos do Senhor. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós corremos atrás de pessoas, que nós corremos atrás de igrejas, que nós corremos atrás de um falso evangelho que nos oferece ou que nos diz aquilo que nós queremos ouvir. Eu vou ser muito sincera com vocês. Há pessoas, e vocês podem dar aí o nome que você quiser, há pessoas que têm dom, há pessoas que têm talento, há pessoas que têm técnica de conhecer a alma humana, de conhecer a mente humana. Eu prefiro acreditar que é um dom dado por Deus. Eu creio que pastores, que pastoras, quando têm um coração sincero diante do Senhor, o Senhor lhes concede esse dom. E sem nenhuma falsa modéstia, eu digo que eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de conhecer e de compreender a alma humana. Então, para mim, seria muito fácil dizer a cada um de vocês, já os pastoreios, já os conheço há alguns anos, seria muito fácil para mim dizer para vocês exatamente o que vocês querem ouvir. Alimentar vocês com palavras meramente humanas e dizer para vocês aquilo que vocês querem ouvir. É assim que muitos homens e mulheres têm sido endeusados hoje em dia, com profecias ou revelações recheadas daquilo que a humanidade, ou que a nossa humanidade necessita ouvir. Mas muitas vezes a palavra de Deus vem para nós no confronto. A palavra de Deus vem para nós no desafio, na correção. Porque há um falso evangelho sendo vendido, há um falso evangelho sendo comercializado. Não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo não oferece facilidades. O evangelho de Cristo, ele não oferece conforto e ele não se sustenta em cima de bajulação. O evangelho de Cristo nos traz um encontro com a verdade e com a verdade que nos liberta. Esse é o evangelho de Cristo, essa é a proposta que nós encontramos no evangelho de Cristo. E essa verdade é que tem que nos trazer satisfação. Essa verdade é que tem que nos trazer contentamento. Entendendo que há um propósito divino e que vale a pena. Que nós não queremos mais viver iludidos, achando que a vida é um jardim florido o tempo todo. Há grandes desafios. Mas como nós fomos lembrados também no culto de passagem de ano, o importante é nós entendermos e termos a plena convicção de que o Senhor permanece conosco. Amém. Diante dos nossos desafios, diante das nossas frustrações, e que nós vamos sim sobreviver. Ainda que as nossas expectativas não estejam sendo atendidas. Isso nos dá uma nova dimensão, uma nova compreensão a respeito daquele versículo lá em Filipenses que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós entendemos esse versículo de maneira equivocada. Tudo posso quer dizer que eu vou poder realizar todas as coisas, que eu vou poder fazer tudo aquilo que eu desejo, que eu quero. Não. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o significado de tudo, porque tudo inclui todas as coisas e não exclui coisa nenhuma. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, eu posso tudo, mas nessa força interior que habita em mim.
Nessa força interior que está em mim, que é a presença de Cristo Jesus, eu posso tudo, inclusive suportar e superar as minhas frustrações. As orações que não são respondidas de acordo com o meu querer, de acordo com a minha vontade. Essa força interior e superior que habita em mim, me permite existir, me permite não sobreviver, porque sobreviver traz em si uma sensação de que, bom, apesar de tudo, eu estou aí sobrevivendo, sobre tudo que está me acontecendo, eu continuo caminhando, não, de viver mesmo, de experimentar a vida plena, a vida abundante, que é propósito de Deus para todos nós. É muito mais do que simplesmente sobreviver, é existir de fato e de direito. Então, quando eu me autoanaliso, e quando você se autoanalisa e descobre que dentro de você há, sim, sensações, impressões, sentimentos, ações, pensamentos que não fazem parte dos planos de Deus, que não estão de acordo com o desejo de Deus para a sua vida. Você precisa buscar nessa força interior que habita em você o caminho para se livrar de tudo isso. Porque existem muitas coisas dentro da igreja do Senhor que não o agrada, que não gera o crescimento para o reino de Deus. E essa força, essa consistência, é somente ela que garante a bem-aventurança de uma vida transformada, a bem-aventurança de mentes renovadas, e que nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus nos dotou de inteligência para nós analisarmos, para nós refletirmos. Nós não precisamos aceitar as coisas da maneira que elas chegam até nós. Nós podemos e devemos buscar a compreensão. Olha, 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Examina tudo, pergunta, duvida, vai atrás de informação, analisa, reflita, questione. E só então faça as suas escolhas, só então tome as suas decisões. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 13, diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que nos induzem ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O nosso crescimento passa pelo conhecimento, pela reflexão, pela intelectualidade, pela inteligência com a qual Deus nos criou. Nós precisamos fazer uso da nossa inteligência. E aí, com a liberdade que Deus nos deu, fazermos as nossas escolhas. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Considerando que sois livres, não usei a liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Então ainda, olha, você pode até usar a sua liberdade para fazer o que é mal, de tão livre que você é. Então, use a sua liberdade para fazer as escolhas corretas. E quais são as escolhas corretas? Aquelas conclusões que você chegou a partir de uma reflexão madura, de uma reflexão saudável, do uso da sua inteligência. Um culto racional. É o que a palavra de Deus nos diz. Mentes renovadas nos fazem compreender que muitas vezes nós estamos buscando não aquilo que é a vontade de Deus para nós, mas aquilo que o tentador tem nos prometido.
Se lembram lá da passagem de Jesus no deserto? Como ele foi tentado? E ele foi tentado para ter poder, ele foi tentado para ter riquezas, ele foi tentado para ter glória, ele foi tentado pelos prazeres ou as necessidades da carne. Muitas vezes nós estamos buscando isso, riquezas, glória, satisfação dos prazeres humanos. Isso não é promessa do Senhor. A promessa do Senhor é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será concedido. E a gente inverte, a gente quer primeiro todas as outras coisas, para aí depois, quando nós estivermos deitados em berço esplêndido, aí a gente busca o reino de Deus. Mas quem nos oferece todas essas coisas, glória, poder, riquezas, é o tentador, como ofereceu para Jesus lá no deserto. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que eu e você precisarmos para nós sermos quem Deus nos criou e quem Deus nos chamou para ser, tudo isso já foi providenciado pelo Senhor. Tudo isso já foi providenciado. Você não precisa temer. Você não precisa ter medo, você pode sim buscar o reino de Deus, buscar a justiça do reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as suas necessidades serão saciadas pelo Deus que quando promete, cumpre. Creia nisso, meu irmão. Tudo que for necessário à sua vida e à prática da sua vocação já te foi dado. Acredite nisso. Não tenha medo. Permita que o Espírito Santo que habita em você abra os seus olhos, abra os seus ouvidos espirituais e te fortaleça, para que você não tome a forma desse mundo, conforme nos diz aí o versículo 1 de Romanos 12, para que você não tome a forma dessa sociedade corrompida, desse falso evangelho. Não tenha medo das trevas, porque a luz só pode resplandecer na escuridão. Então, se não houver trevas, não haverá o resplendor da luz. Então, não tenha medo da escuridão, não tenha medo das trevas. Creia, Jesus Cristo é o renovo prometido. E como está lá em Isaías 11, versículo 1 e 2, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E essa promessa se cumpriu lá em Lucas 4, versículo 16, parte B, quando começa dizendo, e posicionou-se, falando a respeito de Jesus, e posicionou-se em pé para fazer a leitura, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E Jesus desenrolou o livro e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e para promulgar o ano aceitável do Senhor. O renovo de Deus já veio, é Jesus Cristo, e Ele está em nós e Ele habita entre nós. Então nós não precisamos temer o amanhã, nós não precisamos nos preocupar com o que virá sobre nós, porque o Senhor já nos garantiu que o renovo já veio sobre nós e que ele já frutificou. Então a palavra do Senhor nos convida a um culto racional, que passa assim pela razão, pelo raciocínio, pela reflexão, pelo uso do nosso intelecto. Nós às vezes nós gostamos muito de uma expressão que diz: eu sinto isso da parte de Deus, ou eu sinto que essa é a vontade de Deus. Sentir é perigoso. A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso, então sentir é perigoso, e sentir também é subjetivo demais. Na verdade,
Eu é que sinto. Porque muitas vezes, quando você dá vazão apenas a um seu sentimento, você pode estar limitando a ação de Deus na sua vida. Sentir muitas vezes é apenas uma impressão, enquanto a palavra de Deus nos oferece o pleno conhecimento da verdade que liberta e que renova. Então, ao invés de você ficar com suas impressões ou com seus sentimentos, vá à palavra de Deus e encontre nela a verdade que pode te libertar, te renovar e fazer novas todas as coisas. Senhor, habita em nós. A transformação que vem por meio da renovação da nossa mente, é o que diz aí no versículo 2. Essa transformação que nos é prometida e que vem, transformai-vos, diz o texto, pela renovação da vossa mente. Então, a transformação passa pela condição de uma mente renovada para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não permitir ou não buscar a transformação, se você não permitir que a sua mente seja renovada, a sua forma de entender o mundo, a sua forma de entender o outro, a sua forma de entender o seu relacionamento com Deus, a sua forma de entender-se, se você não permitir que essa renovação venha, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que diz a palavra. Esse Deus que habita em nós, quer sim que a gente experimente todo esse renovo que foi prometido e que já está entre nós. Então vamos viver esse novo ano, meu irmão, minha irmã, como instrumentos de Deus. Vamos viver esse novo ano como servos e servas, ou como homens e mulheres que, apesar de servos e servas, são amados e são tratados como filhos, são chamados de filhos e de filhas de Deus. Vamos viver esse novo ano como pessoas que compreendem o privilégio que é fazer parte desse grande comissionamento, desse grande chamado. Homens e mulheres que entendem o privilégio que é testemunhar e me manifestar o amor de Jesus Cristo. Homens e mulheres que entendem o privilégio que é cuidar da unidade do corpo de Cristo. Que entendem o privilégio que é poder se comprometer com a mutualidade de uma fé saudável, que gera um ajuntamento santo e sincero, que tem como meta, que tem como alvo a glória de Jesus Cristo, o crescimento do seu reino e a salvação de toda a humanidade. Isso, só uma mente transformada, só uma vida transformada por meio de uma mente renovada, uma mente que crê e que confia na vontade de Deus e que se dispõe a isso, e que segue e que permanece. Que isso seja uma verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença do Senhor e a refletir, a analisar tudo aquilo que foi ministrado na sua mente e no seu coração. No capítulo anterior que nós não lemos, capítulo 11, a partir do versículo 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador de Sião virá, e afastará de Jacó as impiedades,
Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O libertador já veio e ele está entre nós. A partir do versículo 33 do capítulo 11 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém e amém.